Estação da Arte. Olá, ouvinte da Estação TJ, está no ar o programa Estação da Arte, criado para dar voz e vez a todos que valorizam a arte e a cultura. E os convidados especiais de hoje é a Marília Bona e Tiago Sinohara, que transformaram um Fusquinha, gente, de 1969 em um sebo itinerante. E daqui a pouquinho você vai ficar por dentro de um pouco mais. Como é que funciona? Como é que é essa pegada de sebo, para quem nunca ouviu falar, né? Primeiro eu quero dizer assim, ó, bem-vindos à Estação TJ, a rádio do Tribunal do Poder Judiciário de Mato Grosso, a rádio web que está no mundo através da internet. Primeiro, um olá para Marília, para a gente ouvir a voz dela, né? Para ficar timbrado quem é a Marília. Bem-vinda, Marília. Obrigada pelo convite. E depois um olá também bem especial para o Tiago. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, é um prazer também estar aqui com vocês. Então vamos falar de Fusquinha? Com certeza. Vamos lá, né? Quem não é apaixonado por aquela coisinha redonda, né? Bem graciosa. Quem teve a ideia inicial de transformar um veículo em um sebo itinerante? Quem responde, Marília ou Tiago? Pode ser eu. Então vamos lá. Eu acho que foi uma união mesmo. A gente nem consegue precisar direito quem falou o quê. Mas a gente queria muito ter um sebo, a gente sonhava com uma Kombi, só que na época a gente não tinha como comprar a Kombi e a gente já tinha o Fusca. E aí a gente falou, por que não no Fusca, né? O Thiago falou, vamos tentar e tal. E aí a gente foi testando e deu certo, assim. Coube muito mais do que a gente esperava. E aí a gente começou com o Fusquinha. E assim, quais foram os primeiros produtos que vocês separaram e chegaram a uma conclusão? Com isso aqui dá pra gente começar um sebo itinerante. Vocês lembram quais eram esses produtos? Sim, era parte da nossa coleção e acervo, né, de livros e discos especificamente. E era bem pouquinho mesmo, né? E hoje o acervo que a gente possui, a gente até surpreende. Então são 3 anos de projeto, de trabalho do sebo itinerante, onde a partir daquele pouco, onde a gente selecionou coisas que a gente gostava, né? Que já tínhamos lido, já tínhamos ouvido e que desejávamos passar adiante para que as pessoas também pudéssemos compartilhar dessas mesmas paixões. E assim tem sido até hoje, né? Muito do que a gente abriu mão num futuro próximo acabou voltando, seja um livro específico ou um álbum de disco. Então esse exercício do passar adiante e depois você ter esse retorno ou não, mas assim, no prazo que seja, isso tem nos surpreendido e tem nos dado mais prazer de fazer o que a gente faz. O Fusquinha é um sebo itinerante, com certeza vem de livros, na verdade. Então, literalmente, o Fusca de vocês fala, não é verdade? Com certeza, e fala muito, né? A gente carrega muita coisa nele, igual o Thiago estava falando. Eu acho que a gente, além das coisas usuais de sebo, que são livros, discos, a gente trabalha também com atividades, porque a gente gosta muito. E o sebo, ele tem uma memória, né? Ele divide uma memória, então ele fala, eu acho que mais do que ninguém. Exatamente. O projeto Rua Antiga, né? Quando lê-se Rua Antiga, não remete-se a priori que é um Fusca, que é um sebo itinerante. Por que foi escolhido esse nome, Rua Antiga? Porque se estende a outras ações também, a outras atitudes, como a do Fusca? Então, no começo ele ficou muito conhecido como Fusca Sebo, mas o nome sempre foi Rua Antiga, porque realmente a gente não sabia onde ia parar, a gente não sabia se a gente ia ficar com o Fusca. Quer dizer, o Fusca vai ser sempre nosso, mas se o projeto ficaria só num Fusca. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque Rua Antiga não é um Fusca, Rua Antiga não é um carro, Rua Antiga não é um sebo, é muito mais do que isso, pode ser qualquer coisa, sabe? E a nossa intenção qualquer lugar que a gente pare, a gente transforma em antigo. Porque a gente trabalha com memória, porque a gente tem um Fusca, porque a gente tem uma Kombi. Então, Rua Antiga engloba tudo isso. Qual foi a região, Tiago, que vocês passaram, entre tantas já, né, entre tantas ruas, digamos assim, a que chamou mais a atenção de vocês dois, né, porque é um casal, porque aconteceu algo inusitado? E assim, não adianta falar só o local, tem que falar o caso, o que aconteceu nessa região? Bom,
para ficar acho que mais fácil, é uma memória recente, onde nós estivemos no final do ano passado, 2018, na cidade de Poconé, onde aconteceu minha, viu? Jura? Adoramos. Papai de mamãe. A festa literária, né, onde fomos convidados para estar com o Fusquinha itinerante ocupando a cidade, e paramos lá na rodoviária e assim ficamos de tarde até a noite. Não sabíamos, acabamos participando de uma feira cultural que acontece às sextas-feiras lá, e a gente pôde ter contato, o que sempre acontece, né? Esse contato direto com a cidade, com as pessoas, com os moradores daquele bairro, daquela cidade em específico. E essa troca, como a gente sempre diz, né? A gente oferece aquele espaço, um Fusca tocando uma vitrola, a pessoa pode sentar, ler um livro, ler uma poesia, enfim, contemplar e dividir com a gente aquele momento. E a gente também conhece muita gente legal, vive experiência junto com aquelas pessoas, e isso pra gente é muito legal, assim, né? E ficamos muito felizes. Eu acho que é uma memória recente, né? De uma coisa assim, agora inusitada, talvez. Conta, se você lembra. Do personagem dessa memória. Conta, vai. O maior ela personagem. Tá pedindo, vamos lá. Então conta você, Maria. Tem uma figura famosa lá em Poconé, que é um mendigo, na verdade. Como é que é o nome dele, Carinho? Gasolina. Chama ele de Gasolina. E foi muito emocionante pra gente como ele se emocionou com o nosso trabalho, assim, com o que a gente estava vivendo ali. A gente estava ouvindo uma vitrola, colocamos a música e ele chorou muito, ouvindo, prestando atenção na música. Ele já está num estado intermediário, que você não entende se ele está são ou se ele não está são. Mas ele fez coisas que, mesmo se ele... que eu acho que ele não estava são, mas que, se você parar para analisar, são coisas muito profundas de alguém que realmente sabe das coisas. Ele falou que não gostava de livros porque o livro tinha algumas verdades que feriam as pessoas. E se emocionou muito com as músicas que estavam tocando, e isso marcou muito a gente, assim, sabe? A gente anotou a história dele, um dia a gente escreve sobre também. Marília e Tiago, como é que é feito a barganha desses produtos, né? Vocês vendem, vocês trocam, e assim, qual que é a próxima parada? Já tem uma previsão? Porque a galera vai querer acompanhar, ver o Fusquinha, o Fusca que fala de verdade. O nosso trabalho, a gente vende, compra, troca, recebemos doações também de todos esses itens, né? Livros, discos e objetos antigos. E sempre o que possível a gente carrega no Fusquinha, né? Por isso nós estamos reformando a Kombi antiga também, ano 75, Corujinha, e onde vai ter uma capacidade maior, e também pretendemos andar, né, por cidades além das quais a gente já chegou até o momento. E é feita de várias maneiras, né? E as redes sociais é um meio que a gente acaba conseguindo divulgar as nossas paradas, né? A gente sempre faz uma agenda semanal ou mensal, e com bastante antecedência a gente divulga, né? Colocamos lá as próximas paradas do Fusca. Então, se uma prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura de um município tiver interesse de convidar vocês para fazer uma exposição ou uma visita à cidade, isso também tem possibilidade? Deixa o endereço do Facebook para as pessoas acessar e ver um pouco mais do trabalho de vocês. Sim, as nossas redes estão como Rua Antiga, né? Geralmente todos juntos, tanto Instagram, Facebook, no Google. E é um meio de contato, né? Onde lá tem nosso telefone, e-mail. E assim como foi Poconé, como estávamos dizendo, né? Fomos convidados também, especificamente pelo Sesc, onde estava promovendo a festa literária, a primeira edição. Então, com antecedência, planejando, esses convites são muito legais, a gente gosta, porque a gente quer justamente compartilhar tudo isso e levar para diversos pontos, seja da cidade ou das cidades do nosso estado de Mato Grosso também. Marília, tem uma média de quantos ou quilos ou unidades de produtos que vocês carregam no Fusca para uma exposição? Eu não sei, em números assim, eu não sei. Só sei que é uma preocupação nossa
Porque realmente o Fusca carrega muito, muito peso, e isso também impede a gente de ir um pouco mais longe do que as cidades aqui no entorno, porque ele sofre muito, né, com peso, ele já é velhinho, né? Aí ele sofre, ele não é um carro para peso, então por isso também que a gente comprou a Kombi, porque a Kombi é para carga, ela vai aguentar o tranco, vai aguentar ir para mais longe. Eu não sei te dizer, você sabe, meu amor, mais ou menos um peso, mas eu sei que não, assim... vamos dizer em volume, né? Falar em questão de volume. Boa. A gente carrega todos eles em caixas de fruta, né? De plástico, de madeira, esses de pallet. Tantos os discos e livros, principalmente. Vai uma média de 8 a 10 caixas dentro do Fusca. E é um quebra-cabeça que a gente consegue fazer e as pessoas se surpreendem quando vê aquilo tudo, né, na lateral do Fusca, quase tampa o Fusca, porque o Fusca de fato o objeto, né, é a materialização ali do sebo. E quando as pessoas veem, primeiro perguntam se o Fusca funciona, né? Além de ser o sebo, ele carregar tudo isso e ser o nosso carro do dia a dia, né? E a gente mantém ele sempre em pleno funcionamento, sempre com revisões periódicas, né? E assim se faz, né? O sebo, onde temos um bagageiro também dá esse apoio. Já cogitamos, no caso, né, ter uma carretinha, as pessoas sempre nos dão dicas e tal, mas a Kombi veio como um sucessor, assim, vamos dizer, uma irmãzinha mais nova, que aí vai dar essa capacidade, onde o Fusca também, que é nosso do dia a dia, eu estava falando, todas as vezes que saímos, a gente nunca deixa todo aquele peso, né, esse volume que a gente estava falando, dentro dele, assim, a gente justamente chega, por conta da... descarrega, tira de dentro do a gente automóvel. tem que cuidar dele, né? Ele já é um senhorzinho. São 10 caixas. E assim, o projeto Rua Antiga, ele surgiu quando? Em que ano? Já tem quanto tempo? Porque depois que veio a ideia do Fusca, né? Não. O Fusca veio primeiro? O Fusca veio junto. Foram juntos? Foram juntos. E já são quantos anos 3 na lida? anos. 3 anos. 3 anos. E a gente teve a ideia toda junta. A gente queria ter um sebo, a gente não tinha como ter um lugar físico na época, nem comprar uma Kombi na época. A gente começou com o Fusca, assim. A gente pegou o nosso carro, que era o que a gente já tinha em casa. Colocamos as nossas coisinhas e começamos. Como a gente está em rádio, e rádio é aquela questão, né? É só a voz a nossa ferramenta. Então tenta descrever produtos que vocês têm disponível dentro do Fusca. Acabaram de dizer que são 10 caixas de frutas, cheinhas de coisas. Eu sei que é muita coisa e por conta do movimento e da emoção também da entrevista acaba esquecendo, mas tenta falar, Elaine, lá tem, por exemplo, lâmpadas tal, vinil tal, para o ouvinte ficar mais aguçado. Então, a gente tem um acervo muito rotativo. Então, assim, se hoje a gente falar, olha, a gente tem vinil dos Beatles, do Pink Floyd, não quer dizer que amanhã esses vinis vão estar com a gente. É muito rotativo. E isso é o legal do sebo também. Ele tem uma cara própria, ele vai se transformando. Então, assim, a gente tem vinis de todos os estilos. Livros também, a gente tem um foco maior em literatura, filosofia, arte, mas a gente trabalha com todo tipo. Gibis antigos. Lembra o nome de alguns desses gibis antigos? Pra gente deixar o ouvinte mais curioso. Temos, desde as coleções dos almanacs antigos, Tio Patinhas, Urtigão, a gente já teve também aquela Epopeia Tri, que são gibis mais antigos mesmo, década de 70. Tex. Objetos de decoração, bastante também. Também, temos abajur, vitrola. Sempre antigo, né? Televisão antiga também, máquina de costura. Uma coisa... que nós estávamos falando de 10 caixas, 10 caixas quase que especificamente para discos e livros. Carregamos malas também, malas antigas, onde lá vão ter os CDs. Suporte. A gente vende a mala antiga também, mas ela também é um suporte pra gente. A gente tudo é muito funcional, né? O que tem que ser. É um suporte para levar. Fita acaba cassete, sendo, toca-fita, gravador.
todas essas coisinhas. E até CD. Não, CD. eu digo CD, que hoje já é antigo. já se tornou Pode uma ser coisa, né? considerado. Não, e também eu costumo falar que a gente divide o nosso acervo em banquinhas. Aí tem assim a banquinha da literatura, a banquinha da música, a banquinha das antiguidades, a banquinha das delicadezas, que aí entra todas as outras coisas que não se encaixam em nenhuma dessas outras Que banquinhas. ainda que não sejam E qual que é a usadas, banquinha mas que fica mais pessoas em voltas dessas banquinhas todas? Pois é, cada lugar dita a sua própria regra, cada lugar tem seu próprio público, é bem variável, né? A gente até comenta sobre isso, a gente nunca sabe o que vai ser. ainda quando a gente volta no mesmo local, né? É surpreendente porque a dinâmica se torna diferente. As pessoas a banquinha são que outras. brilhou um dia não é a mesma que brilha no dia seguinte, é mais ou menos isso, né? E a gente faz esse exercício de sempre estar fazendo uma curadoria e separando materiais onde a gente acredita, né? Não especifica tanto, mas... E justamente para criar essa rotatividade. A gente faz uma projeção, assim, nesse lugar eu acho que vai ser assim, 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 vamos pegar livros mais voltados a isso ou aquilo, mas realmente é uma surpresa. Agora, para finalizar, descreva o Fusca, literalmente, sabe? Ano, cor, acessório, como é que ele é, e descreva o que ele significa para vocês como sentimento. Primeiro, vamos começar pelo Thiago. O nosso Fusquinha, ele é um vermelhinho, na época se falava vermelho cereja, o ano dele é 1969, ou seja, hoje não. Este ano ele está fazendo 50 anos e pretendemos fazer uma festa para ele, né? 50 anos, para um carrinho. Ele 69, ele é aquele estilo antiguinho, onde os para-choques são cromadinhos, tem aqueles tubinhos. Tem a pestaninha. Aquela pestaninha que as pessoas se maravilham, né, com ela, o retrovisorzinho cromado. Temos um bagageiro na parte superior, que é onde, né, carrega a maior parte desse acervo. E quando não está o sebo em movimento, em atividade, a gente andando no nosso dia a dia, muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho vêm por meio das redes sociais de alguma maneira e falam assim: eu vi vocês, estava faltando alguma coisa. Então acaba virando uma identidade, né, o Fusquinha carregado de tudo aquilo. Mas é basicamente isso. E aí nele tem a calotinha cromada, aquela faixa branca no pneu, o interior dele é todo branquinho. Ele está em estado assim de originalidade de época mesmo, de 1969. E assim a gente tem muito zelo por ele, né? E ainda com o sebo, todos os lugares que a gente vai, seja estrada de chão e tudo mais, mas a gente tem muito zelo e sempre que podemos fazemos a manutenção preventiva e mantemos troca de peças, né, para deixá-lo sempre bonitinho e que é da maneira que a gente gosta, que desde quando nós tivemos ele, isso já faz 10 anos, é o nosso xodó e vai estar para sempre conosco. Agora a Marília faz a descrição, o que ele significa emocionalmente, né? Tá, é muito legal, porque é uma paixão herdada do Thiago, do avô dele. O avô tinha um Fusca e prometeu que ia deixar pra ele. Acabou que o avô morreu quando ele era pequeno e o Fusca se perdeu e a paixão não. Aí ele procurou bastante o Fusca do avô e não encontrou, e aí ele comprou o vermelhinho. E aí, agora esse ano, o Fusca do avô reapareceu na nossa vida, tá lá com a gente vai reformar ele. Então, assim, é uma paixão, 28 anos depois, é uma paixão já adquirida, uma paixão que passou do avô pra ele e ficou. E fora isso também, ele já tinha o Fusca quando a gente se conheceu, e eu amei que ele foi me buscar de Fusca no primeiro encontro, e aí eu acho que foi por isso que eu me apaixonei também. E eu vou até fazer um parênteses, ou na verdade complementar, como eu já tinha dito, eu já ouvi, então... que eu não estava de cavalo branco, mas estava de um Fusquinha vermelho, né? Então, e foi desde sempre o primeiro assunto que nós tivemos, né? Gente, o Fusca é o cupido, descobri. Ele não é só um sebo itinerante, ele é o cupido do casal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui na Estação TJ, a Rádio do Poder Judiciário de Mato Grosso, que contribui para todos aqueles que valorizam a arte e a cultura e, mais uma vez, proporciona à sociedade a conhecer um trabalho tão lindo quanto o de vocês. Um trabalho lindo que começou por um amor e está continuando junto com o amor também. Muito obrigada pela presença mesmo, tá, Marília? Obrigada a você, a gente adorou a entrevista e adoramos estar na rádio sempre, então obrigada mesmo. Gente, e até a próxima, tchau!